noite a você que nos assiste. Esse é o programa Correio Urbano e hoje a gente vai falar sobre HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O programa é exibido toda quarta-feira pelo play.portalcorreio.com.br. Boa noite. Aqui no estúdio estamos hoje com o Dr. Otávio Soares Pinho Neto, obstetra do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, e Valdomiro Gomes de Araújo, coordenador da ONG Cordel Vida. Certo, primeiro dar as boas-vindas, aos nossos convidados, e a gente começa o programa apresentando algumas estatísticas do HIV, aqui na Paraíba, foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Só para ilustrar aqui um pouco o começo da conversa, entre 2007 e 2016, o aumento de casos de HIV foi de 1954%. E os de AIDS subiram 40% este ano. Subiram 40%. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Esse ano até 13 de julho foram 264 casos de HIV e 161 de AIDS. Um caso por dia ali na média. Aí eu gostaria de começar o debate aqui, eu abrindo uma pergunta aqui para o Zé Carlos fazer, A pergunta que eu gostaria de fazer em cima desses números é para o doutor Otávio, as estatísticas, doutor Otávio, indicam um novo avanço, vamos dizer assim, da AIDS. E, assim, por que se dá isso se a gente sabe, todo mundo sabe, que não há cura para a doença? Por que é que se dá isso? Bom, boa noite. É interessante salientar que as estatísticas que se tem hoje, do número de infecções pelo HIV, porque quando você tem a infecção pelo HIV e tem os casos de AIDS também. Hoje é notificado todas as infecções por HIV, o que não ocorria no início da epidemia. Só era 30 anos. Só era 35 anos nós 35 já estamos, anos atrás. Nós já estamos notificando hoje todos os casos de HIV e antes só se era notificado casos de HIV para gestante. Então, a gestante era notificado como HIV. O paciente que era diagnosticado como infectado pelo HIV não era notificado. Só era notificado quando ele vinha atingir os critérios Rio de Janeiro, Caracas, que tinha um total de 10 pontos e era considerado um caso de AIDS, aí era notificado aquele caso. É isso que explica mesmo o crescimento dos números, então? O crescimento dos números é pelo diagnóstico. Eu acho que hoje a oferta de testagem está sendo mais ampla, e também o que se pode pensar é que esses números que vocês estão apresentando aí não são a realidade. Nós temos muito mais casos do que esses números. Esses números são muito poucos, por conta da subnotificação. Subnotificação por quê? Primeiro você notifica para você entrar com a notificação no sistema, que vocês puxam pelo sistema, que é o SINAM, Sistema de Notificação de Agravos. Então você vai levar um tempo para que essa informação entre no sistema. E esse número, muitas vezes, existe aquelas pessoas que são diagnosticadas e que os serviços não notificam. Tem a falha da notificação também. Então hoje existe um aumento. Por exemplo, eu trabalho com a população, somos a referência de gestante com HIV do estado da Paraíba e nós recebemos, em média, 2, 3 novas gestantes por semana. Então isso está aumentando o número de casos e quando você tem uma gestante que aparece infectada, aí vem o parceiro. Nós temos que fazer diagnóstico se os filhos menores de 13 anos também estão infectados. Muitas vezes essa gestante não chega para nós infectada, é diagnosticada através de um filho infectado, já se chega nessa gestante com outra gestação. Sim. Então, temos que estar sempre em alerta e é difícil você ter um controle geral da epidemia no país. Há uma falta dessa consciência realmente da importância do pré-natal, por exemplo, o senhor citou aí que os casos com as grávidas, por exemplo, não só para HIV e AIDS, como para outras doenças também, ainda falta um pouco a conscientização para que o pré-natal seja realizado da maneira devida, seja tomado os devidos cuidados para que não se infecte o bebê, por exemplo. Bom, hoje eu acho até assim, é um dia importante, que é um dia de mobilização nacional, que nós temos hoje, pelas políticas de HIV/AIDS, e pelo SUS também, pelo Sistema Único de Saúde. Hoje é um dia de mobilização nacional, porque nós temos dificuldade. Essas gestantes, elas procuram o pré-natal, às vezes, tardiamente, no 7º, 8º mês de gestação, quando tem seu diagnóstico de HIV, e nós perdemos um período muito amplo, para estar interferindo aí, na prevenção dessa mãe
infectar o filho. Então, para que ela não infecte esse filho, ela teria que procurar o pré-natal. Nos primeiros sinais de uma gravidez, ela procurar para diagnosticar se realmente está grávida, fazer todos os testes, não só para HIV. Sífilis e hepatites também é uma outra coisa que tem aumentado muito, principalmente sífilis congênita, né? Que existe hoje um programa do Ministério da Saúde que a gente está em cima da sífilis congênita. Já a gente vai abordar sobre a sífilis também. Tudo bem. Mas eu estou que... só citando um pouco. Sim, claro. Eu queria passar para o Valdomiro agora. Valdomiro, você vê essa realidade de perto também, né? Como é que você vê esse aumento desses casos, né? Teve toda a explicação do Dr. Otávio agora. Eu creio que o Dr. Otávio faz uma leitura muito interessante disso. Na verdade, há um aumento real de casos. Né? Eu acho que nesses últimos tempos a população baixou um pouco a guarda em relação ao HIV. Isso é fato. Mas é fato também que aumentou a oferta de teste para diagnosticar o HIV. Então, uma vez que tem mais testes sendo disponíveis para a população, essa população é muito mais testada. E a outra coisa é que de 3, 4 anos atrás para cá, essa população também passou a ser notificada quanto portadora de HIV, o que não acontecia há 4, 5 anos atrás. Eu acho que é bem isso que eu estava dizendo. Mas, infelizmente, a nossa população realmente baixou a guarda quanto à infecção do HIV. Nós temos aqui outros números em relação às infecções, outros dados em relação ao número de mortes. Temos, inclusive, uma ilustração aí para uma tela nova para mostrar. Não, pode enfim, falar isso. Bom, mas os números são os seguintes. Em 9 anos, né, o crescimento foi de 38,5%, né, das infecções. Esse ano já foram 65 mortes. A pergunta que eu faço, voltando para o Dr. Otávio, Dr. Otávio, insistindo também a questão da preparação e se houve um abrandamento da população em relação aos cuidados, eu digo assim, a sofisticação e a eficiência dos medicamentos, ela provocou esse relaxamento, vamos dizer assim, a propaganda positiva que se tem em relação à nova droga, que é muito melhor do que há 35 anos atrás. O senhor acredita que tenha algum efeito nesse Hoje nós temos um arsenal, né, de antivirais que formam os protocolos. Nós vamos lembrar que antigamente nós tínhamos alguns antirretrovirais, começou com o AZT, que é uma peça fundamental, né, na história da AIDS, depois veio o DDI, veio DDC, veio alguns outros antivirais, e hoje vocês lembram que quando surgiu o famoso coquetel, que nada mais é, né, do que a combinação de antivirais, né, para inibir a multiplicação viral na célula humana e, com isso, o vírus deixar de circular na corrente sanguínea no plasma, não que ele não tenha mais o vírus, não. O vírus é recolhido para os chamados santuários, onde o vírus é alojado, tipo cérebro, tipo fígado, então outros órgãos, o vírus vai para lá e não circula. Entendo. E os antivirais realmente deram uma melhor qualidade de vida às pessoas que vivem, né, com o HIV. Então, essas pessoas que vivem com HIV ou já que tiveram o síndrome que é caracterizado a AIDS, são pessoas que hoje vivem bem. Só que nós vamos ter um aumento do número de mortes por conta de um fatorzinho chamado de adesão aos medicamentos. Então, são essas pessoas que são infectadas, essas pessoas que não aderem ao tratamento, não tomam a medicação corretamente, abandonam o tratamento, que quando chegam, às vezes já chegam com infecções oportunistas, com tuberculose, com outras infecções, que nós temos neurotoxoplasmose e outras mais, e vão a óbito sim. Por quê? Porque elas já chegam tão debilitadas, com a imunidade tão baixa, que não tem mais como a gente. Em relação ainda às drogas, doutor, que nós temos aqui na Paraíba, nós temos as melhores drogas aqui no serviço público? As drogas são... Para a convivência com a... As drogas são ofertadas pelo Departamento Nacional de DST-AIDS, que era o Programa Nacional de DST-AIDS, um grande programa do Brasil, que já foi expoente, o Brasil já foi expoente com o Programa Nacional de DST-AIDS, hoje é um Departamento Nacional de DST-AIDS. Perdeu o status, né? Houve uma mudança de nomenclatura e, assim, eu acho que falta alguma coisa, assim, né? Mas, assim, os implementos, as drogas são fornecidas pelo governo federal para todo o país.
Então, assim, quando falta alguma droga, quando não está, nós não temos aquela droga, porque o Ministério não está repassando o medicamento. Né? Então, fraciona a droga para até chegar, porque depende de licitações, de uma série de fatores para chegar. Mas eu digo, a qualidade da droga que nós É a temos aqui mesma à no país disposição todo. E em relação ao que se tem lá fora, no resto do mundo, qual a qualidade da droga que nós temos aqui no Brasil? Olha, nós usamos os mesmos medicamentos que é usado no mundo. Então, estamos no mesmo patamar. bem. Tem algumas outras drogas, que, por exemplo, os Estados Unidos usam outras drogas que nós aqui no Brasil ainda não temos, a Anvisa ainda não tem autorização para que essa droga seja usada. Então isso ocorre, né, da gente não usar algumas outras drogas que é usada lá fora, não em relação à AIDS, mas a qualquer patologia, que tem que ter o crivo da Anvisa. Então, mas as drogas que nós temos hoje são de excelente qualidade. O senhor como médico avaliando o efeito dessas drogas hoje em dia, dessas drogas novas num paciente de AIDS, em relação ao que se via há 3 décadas atrás, é uma coisa melhor, é mais eficiente? Sim, hoje nós temos as drogas, né, que ela reduz a quantidade de vírus no paciente drasticamente, mas que tem efeitos colaterais, sim. Os efeitos colaterais, os efeitos colaterais continuam. Né? Nós temos casos de dislipidemia, lipodistrofia e outros efeitos que cada droga produz. O que nós temos hoje é a facilidade da adesão ao tratamento, porque hoje nós temos tratamento que você tem uma única tomada diária, um único comprimido ao dia, que tem várias drogas nesse comprimido. Você toma uma vez ao dia e você tem um bom efeito. Você tem outros que você toma só 3 comprimidos à noite e está resolvido a questão do número de comprimidos. Facilitou a administração, né? Sim, mas que antes, vocês imaginam que uma pessoa tomar 18 comprimidos por dia, né? Ou mais, que se tomava, né? Nós chegamos a ter até medicamentos injetáveis, né? Que era o T20 que a gente fazia, que era uma medicação injetável quando se queimava o protocolo. As pessoas que fazem uso de antivirais, ela tem que ter a consciência de que se ela toma seus antirretrovirais certo, na hora certa, elas não vão estar queimando protocolos. Por quê? Aquela pessoa que não toma o antirretroviral corretamente, ela vai queimar protocolo, ela vai ter resistência àquele antiviral, vai ter que trocar e vai tendo resistência aos medicamentos e no fim a gente não tem o que fazer com essa pessoa. Ela queima tanto o medicamento que no fim a gente não vai ter o que fazer muito com esse paciente. Aí vem aquelas terapias de resgate. Né? Vai ter que resgatar, vai ter que se fazer jogo com tudo que se tem de arsenal de medicamentos para ver o que é que pode melhorar a situação dela. E isso pode levar a óbito também, né? Porque ela é uma pessoa que... Aí entra o fator adesão, realmente. Pois é, ainda continuando aí nesse campo médico, doutor, uma coisa que surge, assim, falam muito, uma vacina para o HIV, é uma coisa factível isso? Existem pesquisas relacionadas a isso no momento? Como é que está isso daí? Bom, existe uma vacina que está sendo estudada, está em fase B, ainda não é uma vacina ainda, mas não é uma vacina preventiva. Ela é uma vacina terapêutica, é medicamento para quem já tem o vírus. Tá? Não é uma vacina como as outras. Qual seria a diferença tipo da vacina para o medicamento, se já é para uma pessoa que está contaminada? Olha, vai depender, porque às vezes é mais para resgate desses pacientes quando já queimaram, tiveram resistência a esse medicamento. A questão da resistência. Nós temos as vacinas terapêuticas, que são vacinas que te dão imunidade. Né? E que é bom lembrar também que, falando nas infecções sexualmente transmissíveis, né, que as crianças de 9 com adolescentes, crianças e adolescentes de 9 a 26 anos, devem procurar os serviços de saúde para tomar vacina contra o HPV. Né? O papiloma vírus humano, a gente tem vacina disponível para essa população em idade reprodutiva, porque o papiloma vírus humano leva a uma série de cânceres de colo de útero, de intestino, então, de pênis, então uma série de cânceres, né, que essa vacina pode evitar. Muito importante a indicação. Qual é a faixa etária? 9 a 26 anos. E todo o serviço público... E tem aí disponível no estado, está disponível para a vacinação. Pois é, Valdomiro, como é que, falando ainda dessa coisa dos medicamentos e tudo, como é que você vê hoje em dia a disponibilidade desses medicamentos? A rede pública realmente está atendendo essa demanda?
É uma coisa que a gente estava discutindo aqui até antes do Júlio, de eu vou entrar no falar dos programa, né? medicamentos, mas antes eu vou falar um pouquinho do que vocês falaram da questão da adesão ao tratamento, Sim, claro. dos óbitos. A gente tem um problema de óbito ainda muito sério. E assim, quando a gente fala dos números de AIDS, a gente vê que a AIDS ela atinge todas as populações hoje, mas ela está concentrada em populações com características e especificidades muito próprias, né? Então, assim, a AIDS ela atinge hoje uma população muito pobre, ela atinge uma população com baixa condição financeira e que usa muita droga também. Então, assim, a maioria desses óbitos que vai hoje o paciente de AIDS que tem um acompanhamento correto, que ele tem noção disso, ele já não adoece mais. Assim, claro que ele adoece ainda, ele ainda vai a óbito, mas é numa quantidade bem menor do que o que se aconteceu. A maioria desses óbitos acontece justamente na população que tem pouca condição financeira, pouca instrução, faz uso de drogas ilícitas, né, crack e tal, e a gente tem uma população muito grande que é usuária de droga que infelizmente está infectada. Então, assim, é isso que determina muitas dessas mortes que a gente tem hoje ainda. Né? Assim, hoje os pacientes vivem com AIDS 25, 30, 40 anos, a gente não tem uma quantidade de anos. Mas esses pacientes, justamente por conta da dificuldade de aderir ao tratamento. Uma outra dificuldade que leva as pessoas a ter dificuldade de aderir ao tratamento são as pessoas do interior. Muitas vezes essas pessoas não têm dinheiro para vir para o centro de referência, que fica quase todos, quer dizer, fica em Campina Grande e em João Pessoa. Né? Então abandona o tratamento porque não tem condição. As prefeituras elas trazem durante um tempo e aí passa muito tempo, às vezes, sem oferecer transporte para essas pessoas. Pelo que você vivencia na ONG, você disse que a ONG Cordel Vida ela atua praticamente em todo o estado. Sim. Você tem ideia de um percentual de pessoas que deixam de vir acompanhar o tratamento? Você não, tem eu não uma tenho ideia esses disso? números, eu não tenho isso em números não, mas é uma quantidade bem significativa de pessoas que deixam de vir para consulta, para o exame, para o tratamento por falta de transporte para vir. No interior, que lugares essas pessoas poderiam ter acesso ao tratamento, à consulta, ao acompanhamento? Hoje só existe SAI em 4 municípios. Campina Grande, Patos, João Pessoa e Cabedelo. Só existe SAI nesses 4 municípios. Então, em Campina Grande existe 2 SAIs, em João Pessoa existe 2 SAIs, que é o SAI materno infantil, 3 SAIs hoje. SAI materno infantil, o SAI do município e do estado, que é o do estado no Hospital Clementino Fraga, quem junta a maior quantidade de pessoas vivendo com HIV é atendido lá. O SAI materno infantil justamente atende a família vivendo com HIV. Né? E aí tem Campina Grande e tudo. E os outros municípios não têm esse serviço. Patos, o SAI é bem recente, acho que tem cerca de 2 anos, Otávio, alguma coisa desse tipo, 2 a 3 anos. Um pouco mais, tem mais tempo, mas implementação, acho que faz pouco tempo foi implementado. Pouco tempo. Então, assim, essas pessoas não têm. Existe uma lei estadual aprovada pela Assembleia desde 2011, que garante transporte público para as pessoas virem. No entanto, essa lei requer uma regulamentação por parte do governo do estado. Essa regulamentação não foi feita até hoje. A gente já fez várias discussões no sentido de trazer essa discussão para que o governo regulamentasse essa lei, porque isso dificulta muito o tratamento dessas pessoas. E aí, se essas pessoas não têm como vir, elas não vão ter uma boa adesão ao tratamento, vão acabar entrando em óbito. Pois é, a conversa está muito boa, mas a gente já vai ter que ir para o nosso primeiro intervalo. Já continuamos a nossa conversa aqui no Correio Urbano. Fiquem ligados. Olá, estamos de volta com o Correio Urbano, que hoje discute a situação do HIV/AIDS e outras DSTs, com Otávio Soares de Pinho Neto, obstetra do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, e Valdomiro Gomes de Araújo, que é coordenador da ONG Cordel Vida. Agora nós temos alguns números a respeito do perfil de quem contrai o vírus da AIDS. Pelo que nós temos, pelas nossas anotações, são homens, em sua maioria, vítimas, né, que são principalmente na faixa dos 20 aos 39 anos. Isso bate com o que vocês acompanham, você, Miro, lá na ONG, o doutor, Na verdade, o perfil do HIV mudou muito desde o início da infecção. A infecção, no início, era concentrada basicamente em homens
homossexuais, né? E nesses últimos anos não, já tem uma tendência desde a década de 90 da feminilização da AIDS. Né? Então, cerca de 1/3 da população infectada hoje são mulheres. Né? São mulheres. E hoje, assim, a gente tem um problema realmente muito sério com a população jovem. Nos últimos anos, a população muito jovem e adolescente, tem se infectado muito. A quantidade de pessoas infectadas pelo HIV é uma população muito grande. Hoje, pois é, a gente está vendo aí na tela o perfil, né, dos infectados. São homens, pardos, né, geralmente, e do ensino médio completo, enfim. Eu acho que não falta informação para esse público, né? O que se deveria justamente nessa parcela da população ser um problema tão recorrente? Como o Miro estava colocando, no início da epidemia da AIDS era mais concentrada em homens e homens que fazem sexo com outros homens, né? Hoje nós vemos uma epidemia que está a heterossexualização da epidemia, que estava muito distante as pessoas achavam que o heterossexual não contraía o HIV. Nós temos hoje a pauperização da epidemia, nós temos hoje a interiorização da epidemia, né? E a feminilização da epidemia. Principalmente hoje a feminilização da epidemia. Hoje nós temos um quantitativo de mulheres muito alto, nós estamos recebendo 2, 3 novas mulheres gestantes por semana, né? Dá uma média, muitas vezes, às vezes numa semana 93, mas em mês 10 gestantes ao mês. Então, isso aí vem aumentando a feminização da epidemia. E essa feminilização, por trás vem alguns filhos infectados, então vamos ter crianças também, AIDS pediátrica, nós vamos ter parceiros infectados, nós vamos ter os casais soro diferentes, que um tem a infecção, o outro não tem. E isso, a gente tem que trabalhar tudo isso, né, com essa população. Nós trabalhamos, eu acho que uma das principais coisas que temos que fazer é o acolhimento dessas pessoas. Você tem que acolher no serviço público essas pessoas. Elas só têm o serviço público para elas serem acolhidas e serviço público de qualidade. As consultas do serviço público têm que mudar a cara. Tem que ser consultas de qualidade, consultas que escutem o paciente. O que é que falta hoje nas consultas, doutor? Eu acho que as consultas precisam de qualidade. Precisa qualidade do atendimento. Tempo para escutar o paciente. Isso daí a AIDS vem ensinar para nós. A AIDS hoje dá qualidade da consulta. Nós hoje atendemos um paciente de primeira, nós gastamos em média 1 hora, 1h30 com um paciente de primeira vez, até 2 horas. E depende do caso do paciente. Porque nós não podemos dar um diagnóstico de um paciente e liberar esse paciente. Nós somos responsáveis pela saída dele de um serviço até a casa dele. Por quê? Ele tem que sair bem do serviço. Eu não posso, um paciente que recebe um diagnóstico agora, eu vou dar o diagnóstico para ele e dizer, está tudo bem, agora vai para casa. Eu vou soltar esse paciente. O que é que esse paciente pode fazer no trajeto? Então nós temos que ter qualidade da assistência. Qualidade da assistência é primordial. Eu acho que para realmente retirarmos o SUS do papel, nós temos que começar com a qualidade da assistência. Porque é o melhor programa, né, de saúde que nós temos, é o Sistema Único de Saúde. Nós precisamos tirar do papel e realmente fazer esse programa ser um programa bom, de excelência e com qualidade, porque não está efetivamente com essa qualidade. Pois é, doutor, a gente foi às ruas, né, daqui de João Pessoa para saber, a gente falou tanto com homens quanto com mulheres, para a gente saber se a AIDS ainda dá medo ou se as pessoas se previnem realmente, como é que está a situação, né? Principalmente dessa faixa etária mais jovem que a gente citou aqui, né? Podemos ver, por favor? Não, com os novos cuidados que tem, as novas drogas, posso ficar muito tranquilo porque sei que estou seguro. Mas você faria, por exemplo, sexo sem camisinha hoje? Não, hoje em dia não. Só se fosse o caso de eu querer engravidar minha esposa ou namorada. Porque muita gente hoje em dia também acha que a AIDS é uma doença qualquer que não vai acontecer com si mesmo e não se previne, pode passar por várias pessoas e vai que um dia aconteça com a pessoa, mesmo que a pessoa ache que nunca vai acontecer com si mesmo. Certo. Então isso eu tenho muito medo. Você transaria sem usar preservativo hoje? Não. A gente ainda ouve falar bastante, né? Mas no meu caso eu não tenho medo, porque eu sou casado, então eu só tenho relação com a minha esposa, então eu não tenho medo. Mas hoje em dia a gente está ouvindo falar bastante da AIDS do contágio. Sei, mas
E assim, antes do casamento, ou durante até o casamento, você teve relações ou tem relações sem preservativo? Não. Antes do casamento, nunca sem preservativo. E só durante o casamento a gente tem outros métodos contraceptivos. Não, porque eu acredito que não é uma doença incurável, é uma doença que você consegue controlar. Você vive com ela, convive, tem os métodos, então é só ter cuidado com o sangue que vai ter contato, ter cuidado se vai ter algum lugar aberto na pele, só ter cuidado. Sim, sempre, porque você nunca sabe, né, o companheiro com quem você está tendo contato, e aí pode ser que ele tenha AIDS, não quero te dizer, e é sempre bom. Pois é, né? Você vê, tanto o Valdomiro quanto o Otávio, vocês veem que há opiniões variadas, né? Alguns temem, alguns não temem tanto. Muitas pessoas falam, como é que é, teve um que citou realmente, com os medicamentos hoje a gente tem essa facilidade, né, de controlar um pouco a doença. Eu queria saber da tua perspectiva, Valdomiro, como é que você vê isso? Realmente está mais fácil controlar a doença? Você que vivenciou aquela época, logo que começou, né, toda essa epidemia do vírus, como é que você vê no passado e hoje, como é que a situação está? Olha, com certeza, hoje a gente tem um arsenal, como o doutor Otávio disse, um arsenal de medicamentos que fica muito mais fácil se aderir ao tratamento. Então é muito mais fácil se aderir ao tratamento hoje do que há 20 anos atrás, quando a gente tinha uma carga de antirretrovirais que era muito grande, né? No entanto, a doença ainda traz graves problemas de saúde. A doença não é uma coisa tão fácil, não. Aí tem remédio e aí a pessoa vai ficar bem e tal. A coisa não funciona muito dessa forma, né? Ainda tem uma série de efeitos colaterais desses remédios, ainda tem uma série de dificuldades para tomar esse remédio, ainda você tem que voltar para o médico sistematicamente. Então, assim, a população talvez tenha essa visão realmente, não, tem remédio e aí é fácil, dá para a gente transar sem camisinha, né? Por mais que aqueles telespectadores ali disseram que não usam preservativo em todas as relações, infelizmente, no cotidiano não é o que a gente tem percebido, né? Nos últimos anos tem baixado, o acesso ao preservativo aumentou muito, tem preservativo em todos os serviços de saúde, tem preservativo na rua, na escola. A farmácia, o adolescente, o jovem, ele entra na farmácia com muito mais tranquilidade do que o pessoal de 20 anos atrás entraria para comprar um preservativo. Seria essa acomodação das pessoas? No entanto, elas ainda, assim, preferem não usar o preservativo, né? Todas as pessoas têm informação sobre AIDS. Nós do Cordel Vidas, a gente está aplicando um questionário na rua, perguntando se as pessoas têm informação sobre HIV, se elas conhecem o HIV, já ouviram falar. E todas as pessoas já ouviram falar, sabe como contrai, no entanto a gente percebe que as pessoas não usam preservativo, né? E aí tem uma outra dificuldade grande, as pessoas sabem como contrai o HIV, sabem o que é o HIV, e no entanto ainda tem muito preconceito com a população que vive com HIV, né? Então a gente tem toda uma dificuldade ainda de entendimento, da pessoa se perceber como uma pessoa vulnerável à infecção, né? Mas os tratamentos sem dúvida acha que não vai acontecer com ela? Acha que não vai acontecer com ela, que ela está fora do grupo que pode ser infectado, né? Hoje, como a gente estava dizendo, das pessoas infectadas, 1/3 são mulheres. E dessas mulheres, cerca de 50% a 60% são mulheres que se infectaram com o seu parceiro em casa, né? O seu parceiro tiveram relações extras e aí infectaram essas mulheres que são donas de casa, que são profissionais e que estão em casa, né? Então, assim, mesmo tendo parceiro único, o rapaz falou, que a minha parceira também tem, eu acho que precisa o casal conversar sobre isso, né? Precisa o casal conversar. A conversa ninguém estimula ninguém para fazer sexo sem preservativo, mas estimula justamente para que se tenha uma coisa, eu acho que tem que ser real com isso. Respeito, cuidado. Né? Respeito, cuidado. E cuidado sobretudo, né? Por isso a importância dos testes, né? Que hoje em dia tem-se um acesso muito maior tanto a medicamentos quanto os testes de HIV também, são mais eficientes também. Eu queria que o senhor falasse, doutor, sobre justamente essa parte dos testes. Eles estão mais eficientes hoje para você saber realmente se você tem HIV ou não? Bom, hoje você não precisa mais esperar um mês para receber o resultado de um teste. Hoje nós temos os testes rápidos que têm sensibilidade e especificidade altas. Então, em 15 minutos, a gente tem um resultado de HIV, de sífilis e hepatites, né? Então, nós temos esses testes rápidos. Inclusive, hoje,
está sendo disponibilizado nas farmácias o teste que você faz para você fazer uma coleta de saliva, cavidade oral, uma raspagem de mucosa para fazer teste rápido para HIV. Eu não concordo muito com esse teste porque, assim, não há um preparo para esse paciente, ele não é aconselhado, ele não tem, e dá um resultado reagente. Que reação esse paciente vai ter nesses testes? Então, eu não concordo muito com esses testes para colocar em farmácia e o paciente ter acesso a ele fazer. Qual é o tempo que o teste te dá o diagnóstico, doutor? O tempo de infecção? Não, o tempo... 15 minutos. São 15 minutos em que a pessoa tem 15 minutos, a gente tem o o senhor, como profissional da área, que tipo de assistência o senhor aconselha que tenha para um paciente que está, uma pessoa que corre a um posto de saúde e vai fazer o teste? Primeira coisa que temos que fazer é um aconselhamento. Nós temos que explicar para esse paciente tudo o que é o teste, quais os resultados que podem vir no teste. Esse teste pode dar um resultado reagente, um resultado falso positivo, um resultado falso negativo, um resultado indeterminado. Né? Então a gente tem, e pode dar negativo também. E nós temos, depois que faz o teste, nós temos que continuar com o aconselhamento, reforçando todas as medidas, né, de prevenção que essa pessoa tem que ter e mostrar para ele se realmente ele está entendendo o que é um resultado reagente. O que é um resultado não reagente não significa dizer que ele está imune ao HIV, ele vai ter que usar todas as medidas de prevenção e tem ainda o resultado falso positivo, que aquele paciente ainda não teve tempo para o organismo produzir uma quantidade X de anticorpos para aquele teste reagir. Então a gente sempre recomenda retestar esse paciente, com 30 dias a gente retesta e também nós confirmamos por outra metodologia, né, para confirmar o resultado desse paciente. Certo, doutor Otávio, eu agradeço muito a sua participação, agradeço a participação também de Valdomiro. A gente está chegando ao fim desse Correio Urbano, tivemos aqui a presença do doutor Otávio Pinho Neto, do Hospital Universitário Laudo Vanderlei, e do Valdomiro Gomes Araújo, que é da ONG Cordel Vida, ONG Cordel Vida, me perdoem. E a gente vai voltar na próxima quarta-feira, não é, Zé Carlos? Estaremos aqui na próxima quarta-feira, trazendo um novo assunto para vocês. Esperamos ter a companhia de todos. Acompanhem sempre o programa pelo endereço play.portalcorreio.com.br. Um grande abraço a todos, boa noite. Boa noite.